Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e você está em mais uma edição do quadro Sessão Nostalgia. Para quem não conhece, Sessão Nostalgia é um quadro onde a gente fala sobre os veículos que já passaram pelas frotas das grandes empresas do Brasil e mostramos aonde que esses veículos estão atualmente. Hoje a gente está aqui para fazer o primeiríssimo episódio do Sessão Nostalgia da aviação Cometa, que venceu recentemente uma votação que a gente abriu para escolher a próxima empresa a aparecer aqui nesse quadro. A gente fez 3 votações, a gente fez uma votação aqui no YouTube, por meio da comunidade do canal, fizemos uma votação lá no Instagram, e eu também fiz uma votação no grupo das rifas aqui do canal. A Cometa ganhou no Instagram, a Cometa ganhou no YouTube e a Cometa também ganhou lá no grupo das rifas. A Cometa teve no total mais de 1.200 votos, considerando todas as plataformas aqui. Muita gente querendo que a gente falasse da Cometa aqui no Sessão Nostalgia. E hoje eu já quero aproveitar aqui para contar um pouco para vocês sobre como a aviação Cometa surgiu. A aviação Cometa ela foi fundada em 1948 pelo Tito Macioli. Só que o Tito Macioli já tinha tido outra empresa de ônibus antes da aviação Cometa, e eu quero falar um pouco para vocês aqui sobre como a aviação Cometa surgiu. Bom, o Tito Macioli, na década de 30, mais precisamente em 1937, ele tinha um cunhado que estava responsável por vender um loteamento no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Lá na década de 30, o bairro do Jabaquara não era ainda uma região urbanizada, O centro expandido ali de São Paulo ainda era muito menor, e a região do Jabaquara era só um monte de mato, um monte de terreno vazio, e o cunhado do Tito Macioli estava vendendo ali alguns loteamentos naquela região. E ele estava tendo muita dificuldade em vender esses loteamentos, justamente pelo fato do Jabaquara ser uma região isolada de São Paulo, não tinha qualquer ligação com a parte central da cidade. Então, o Tito Macioli acabou vendo aí uma oportunidade e ele criou uma linha de ônibus entre o Jabaquara e a Praça da Sé. Essa empresa que fazia essa linha de ônibus recebeu o nome de Autoviação Jabaquara. E a Autoviação Jabaquara, além dessa linha ligando o Jabaquara à Praça da Sé, começou a criar outras linhas importantes, A empresa começou a ter bastante sucesso ali no transporte urbano de São Paulo, e a empresa existiu ali por 10 anos, até 1947. Em 1947, a Prefeitura de São Paulo criou a CMTC, e o transporte público da cidade de São Paulo foi estatizado, foi municipalizado, na verdade, seria o termo correto. Então as empresas que existiram naquela época tiveram que entregar as suas concessões para a prefeitura. Em troca, o Tito Macioli recebeu um cargo na CMTC, ele era tesoureiro da CMTC, mas embora ser tesoureiro da CMTC pudesse ser um cargo bacana ali na época, o Tito Macioli queria outros desafios ali para sua vida. Então, em 1947, ele comprou uma outra empresa de ônibus que já existia, que era a Aviação São Paulo Santos. Essa empresa fazia linhas da região de Campinas, Jundiaí e São Paulo para o litoral do estado de São Paulo. E a Aviação São Paulo Santos, ela tinha uma característica muito marcante. Ela era uma das poucas empresas que tinha um logotipo já naquela época. Na lateral dos ônibus da Aviação São Paulo Santos tinha um desenho de um cometa. E aí depois que o Tito Macioli comprou a Aviação São Paulo Santos, como ela era muito conhecida por causa daquele cometa na lateral, o nome da empresa foi alterado para Aviação Cometa. E foi aí, em 1948, que começa toda essa história que a gente vai contar aí na sequência. Hoje a gente vai ver os primeiros veículos da Aviação Cometa, veículos que ela teve ali em 1948, 49 e durante a década de 50, onde ela teve alguns veículos muito marcantes que vocês vão ver aí na sequência do vídeo. Antes da gente entrar com tudo aí na história da Aviação Cometa, eu quero justamente convidar vocês a participarem das rifas desse mês aqui no canal. A gente tem uma rifa que está finalizando hoje. Quem for o ganhador da rifa, o sorteio daqui a pouco, quem for o ganhador da rifa vai escolher aqui entre esse Ciferal Dinossauro ou este Campione 4.05 HD da Nacional Expresso. Também tem a possibilidade
do ganhador escolher esses dois G8 aqui da Real Express da Águia Branca. E aí na sequência a gente abre ali uma nova rifa. Quem quiser participar, o link do meu WhatsApp está aí na descrição. Podem me chamar que eu dou mais detalhes para vocês sobre como participar. E você passa a integrar lá o nosso grupo, né? E passa a ser um apoiador do canal também. Dado esse breve resumo aí sobre o início da aviação cometa, solta a vinheta do canal e vamos para mais uma sessão nostalgia. Vamos então começar a mostrar esses primeiros veículos aí desses primeiros anos de vida da aviação cometa. O veículo mais antigo dela que eu localizei em registro fotográfico foi este veículo aí da foto. Ele tinha o prefixo 214. Aparentemente esse veículo tinha acabado de ser fabricado, né? Ele ainda está sem placas, né? Sem as identificações que se usavam ali na época. Esse veículo ele tem carroceria feita pela Grace e chassi feito pela Aklo. A Aklo é uma empresa inglesa, né? Então nos primeiros anos ali, 1948, 49, 50, 51, a Cometa teve muitos veículos com chassi da Aklo, que eles eram importados da Inglaterra, enquanto que as carrocerias eram brasileiras, né? Essa carroceria ela foi feita pela Grace e lá na década de 50 a Grace era a maior fabricante de carrocerias que a gente tinha aqui no Brasil. Ela veio a ser ultrapassada pela Ciferal no início da década de 60, mas antes disso, quem reinava aqui na produção de carrocerias no Brasil era a Grace, no começo aí dessa fase mais artesanal de produção de carrocerias para ônibus. Segundo informações, esse veículo rodou aí pela aviação cometa pelo menos até 1959. E ele chegou à empresa nesses primeiros anos aí, entre 1948 e 1951. Segundo veículo desses primeiros anos de operação da Cometa que localizamos registro é esse que está aí na foto, que tinha um prefixo 226. Segundo informações, essa foto teria sido feita em Ribeirão Preto. E a gente vê que o local aí servia de embarque para a aviação Cometa e para a aviação Santo Antônio. Aqui à esquerda do ônibus, na fachada, tem escrito ali alguns destinos oferecidos pela Cometa, né? A gente vê ali que está escrito ônibus para Campinas, eu acho que é outra cidade ali, é Leme, Rio de Janeiro, Santos, Sorocaba, tem uma outra cidade ali que não dá para ver, aí tem Poços de Caldas, enfim, tem algumas cidades ali que está difícil da gente ler, mas dá para ler a maioria delas. Esse veículo também tem carroceria feita pela Grace. Essa carroceria já tinha nome, né? O carro anterior ele não tem um nome oficialmente falando. E esse aqui ele já tem. Essa carroceria se chamava Ciclone 1. Esse veículo tinha chassi da empresa AIC. Eu não localizei muita informação sobre essa empresa. Não sei se esses chassis eram importados também, igual os da Aklo. Segundo informações, esse veículo teria sido fabricado em 1952. Terceiro veículo que localizamos registro é esse aí da foto, que ocupava na Cometa o prefixo 310, né? Tá meio apagadinho, mas dá pra gente ver ali o prefixo do carro ao lado do letreiro escrito São Paulo. O carro 310 também tinha carroceria feita pela Grace. O carro 310 também tinha carroceria fabricada pela Grace, naquele momento maior produtora nacional de carrocerias para ônibus, e tinha chassi fabricado pela Aklo, que também foi importado aí da Inglaterra. Esse veículo teria rodado pela Cometa até o fim da década de 50, mas é difícil a gente precisar exatamente em que ano ele foi fabricado. O mais provável é que ele tenha sido fabricado ali entre 1952 e 1953. Agora nós temos foto aí do carro 316, mais um veículo com carroceria fabricada pela Grace e chassi da AEC, que é a empresa lá que eu já comentei que eu não localizei muita coisa sobre ela. Segundo aqui os dados da foto, essa foto também teria sido feita em Ribeirão Preto, provavelmente naquele mesmo local que servia como ponto de embarque, mas a foto deve estar sendo feita aí de um ângulo diferente, por isso a gente não vê aquela fachada. E o veículo tinha ali como destino a cidade de São Paulo, né, fazendo a linha Ribeirão Preto, São Paulo. Esse veículo também deve ter chegado à aviação Cometa ali entre 1951 e 1953. E agora a gente vai falar de alguns veículos que nesse começo aqui da aviação Cometa fizeram ela ser nacionalmente conhecida, né? Fizeram ela ganhar destaque, aparecer em revistas, em jornais, enfim. Em 1953 a Cometa importou dos Estados Unidos 30 unidades
de um ônibus fabricado pela GM. Oficialmente ele se chamava PD 4101, mas ele era mais conhecido na aviação cometa pelo nome de Morumbixaba. Morumbixaba é um termo indígena que é um sinônimo de cacique, né? Como se fosse o chefe ali da tribo. A cometa batizou esses ônibus com esses nomes para que eles fossem vistos ali, né, como os carros mais importantes ali da frota da cometa. Esses veículos tinham 211 cavalos de potência, tinham capacidade para 27 passageiros e eles vieram de navio dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Devido à burocracia aqui do país, eles só foram circular de fato em 1954. Uma curiosidade a respeito desses carros é que, embora todas as notícias que eu vi sobre a época falem que a cometa trouxe 30 unidades, os prefixos deles vão de 501 até 550. Então eu não sei se essas notícias estão erradas e teriam sido 50 unidades importadas e não 30, como a maioria das notícias falam. Ou pode ser também que no meio desses 50 aqui tinham prefixos que foram pulados. É uma teoria também. Outra teoria é que 30 desses veículos tenham sido originalmente da aviação cometa e outros 20 tenham vindo da frota da Expresso Brasileiro, que também tinha importado algumas unidades desses veículos dos Estados Unidos, e eles teriam vindo para a frota da cometa porque na década de 60, ali logo no comecinho da década de 60, a cometa adquiriu algumas linhas que eram da Expresso Brasileiro, tanto linhas intermunicipais, né? A Expresso Brasileiro operava, por exemplo, a ligação São Paulo-Poços de Caldas. A cometa adquiriu essa ligação da Expresso Brasileiro e passou a fazê-la sozinha. E também a Expresso Brasileiro tinha algumas linhas para o interior de São Paulo. Não consegui localizar exatamente que cidades ela atendia, mas essas linhas foram compradas pela cometa no começo da década de 60. E é sabido que alguns veículos vieram da frota da Expresso Brasileiro para a cometa. É possível que isso explique porque que tem 50 prefixos, né? Prefixos de 501 até 550, e as notícias digam que a aviação cometa só trouxe 30. Pode ser que 20, né? Os outros 20 carros que completam esse lote teriam vindo da frota da Expresso Brasileiro. Esses veículos, quando eles chegaram aqui no Brasil, não tinham sanitário e a aviação cometa reformou eles na década de 60. Passaram a ter sanitário, mas quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já tinham ar-condicionado. Foram os primeiros veículos da cometa a contar com esse recurso, né, que trazia mais conforto ali para os passageiros durante as viagens. Então agora a gente vai ver alguns desses carros que eu encontrei em registro fotográfico, né? Inclusive tem um bem especial que a gente já vai ver logo de cara, que é o carro 502. O 502 ele passou a ser meio que o carro queridinho da aviação cometa, porque antes era o 501, só que o 501, segundo informações, ele teria se acidentado, e aí passaram a tratar o carro 502 ali com um pouco mais de atenção. O carro 502 ele permaneceu na frota da aviação cometa, não operando, né? Mas ele permanecia nas dependências da aviação cometa até o ano de 2002, quando a cometa foi vendida para o grupo JCA. Nesse momento da venda, os antigos donos da aviação cometa ficaram com alguns carros históricos que eles tinham, né? Não era exatamente um museu que eles tinham, mas tinha alguns carros especiais da história da aviação cometa guardados nas dependências dela. E o carro 502 existe até hoje. Ele está com os antigos donos da aviação cometa, né, com a família Macioli. Ele é mantido num galpão em São Paulo, no bairro da Moca, e ele já foi exposto publicamente algumas vezes. A última vez que eu encontrei registro aconteceu no ano de 2008, no Rio de Janeiro. E de lá para cá não tem nenhuma aparição, né? A família Macioli guarda os carros que eles ficaram nessa época da transferência da aviação cometa para o grupo JCA. Eles guardam esses carros a 7 chaves, não é permitido visitas lá para ver os carros, eles quase não saem de dentro do galpão lá onde eles estavam. É mais assim para a própria família ficar apreciando ali a tradição, a história que eles construíram mesmo. É um museu particular deles. E o carro 502 que vocês veem aí na foto está com a família Macioli, ele existe até hoje. Um veículo aí que já tem, estamos em 2024, é um carro que já tem aí 70 anos de história, né? E ainda está inteiro. Inclusive, esse carro 502, ele foi exposto na Expo Bus de 1993.
Na época ele já tinha 40 anos de uso, ele não estava operando mais pela Aviação Cometa, já era um carro que estava ali guardado, né? Mas ele foi exposto também na Expo Bus de 1993. Segundo desses veículos que a gente tem registro fotográfico é o carro 505, que é o carro à direita aí nesta fotografia. Se eu não me engano, essa foto foi feita na cidade de Taubaté. Para vocês verem aí mais ou menos como funcionavam as paradas de ônibus antigamente, né? Eram estabelecimentos que não eram muito grandes, que comportavam ali 1, 2, 3, 4 ônibus, e existiam vários, né? Cada empresa tinha ali o seu favorito. E as paradas eram mais ou menos com essa cara aí. Agora a gente tem registro aí do carro 506. Essa foto foi feita em 1956, na época que o presidente Juscelino Kubitschek ganhou a eleição para presidente do Brasil. Nessa época estava ocorrendo a construção de Brasília, né? E esse carro 506 é um dos primeiros veículos a ser registrado lá no Distrito Federal. A Aviação Cometa deu bastante apoio para a candidatura do Juscelino Kubitschek. Então, quando ele ganha a eleição, né, a Cometa participa ali, né, das festividades ali de comemoração da eleição dele. Agora a gente tem foto aí do carro 508. O carro 508, segundo o autor da foto, estaria acidentado aí no dia, aguardando socorro. Estaria fazendo ali uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro. Agora a gente tem foto aí do carro 513, na época ele também fazendo linha entre São Paulo e Rio de Janeiro. A Aviação Cometa, ela foi uma das primeiras empresas a ganhar autorização para fazer a linha São Paulo-Rio de Janeiro. Ela começou a fazer assim que a Via Dutra foi inaugurada. Junto com a Cometa nessa época, faziam a linha São Paulo-Rio de Janeiro, a Expresso Brasileiro e a Pássaro Marrom. Pois é, a Pássaro Marrom também foi uma das primeiras empresas a operar a ligação São Paulo-Rio de Janeiro. Não sei até quando que a Pássaro Marrom permaneceu nesse eixo. Agora a gente tem foto aí do carro 526, foto feita ali nos primeiros momentos desses carros aqui no Brasil. Na época eles estavam sem placas ainda. Atrás dele parece ser ali o carro 514, né? Então tem uma fila ali com vários deles. Foto aí agora do carro 517, aí a gente vê as placas originais deles, né? Placas de São Paulo. No dia ele também escalado para fazer viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. O pessoal tá dando aquele último trato no carro ali antes dele sair para fazer viagem. Agora a gente tem uma foto feita na Via Dutra, foto do carro 521. A gente vê ali à esquerda na foto que tem a fábrica da Todd ali no fundo, né? À esquerda ali no fundo a fábrica da Todd. Eu não sei onde é que fica a fábrica da Todd, mas a foto foi feita perto de lá. Agora a gente tem foto aí do carro 522. O carro 522 eu não tenho certeza se ele ainda existe, mas ele também permanecia na Aviação Cometa até o ano de 2002, na época que ocorreu a venda da Aviação Cometa para o grupo JCA. É provável que o carro 522 ainda esteja em poder da família Macioli, lá nesse galpão junto com outros veículos históricos aí da Aviação Cometa. Agora a gente tem foto aí do carro 525, também no dia fazendo linha do Rio para São Paulo. 525 parece ter sofrido alguma colisão aqui também na região da porta, né? A gente vê que o para-choque ali tá meio amassado. E agora a gente tem novamente essa foto para destacar o carro 528, que é o veículo à esquerda lá nessa foto. E agora a gente tem aí mais um carro especial, que é o carro 550. O 550 é um desses veículos que, acredito eu, que tenham vindo na compra de linhas lá da Expresso Brasileiro. Ele é um veículo que tem as janelas pequenas, o vidro da porta dele ali é um pouco diferente dos GM da Aviação Cometa. E ele é um carro que também não tem a inscrição ali escrito Morumbixaba na lateral. Até por essas pequenas diferenças que tem deles para o restante dos carros que a gente sabe que eram da Aviação Cometa, é possível então que ele tenha chegado usado vindo da Expresso Brasileiro quando ocorreu essa transferência de linhas. O 550 também tem mais um detalhe interessante. Todos os outros Morumbixaba da Aviação Cometa ou ficaram com ela, ou eles foram vendidos como sucata. A Aviação Cometa não repassou esses carros para outras empresas. Quando eles foram vendidos para serem desmanchados. O único carro que foi vendido com documento, né, para rodar em outra empresa, foi o carro 550. Ele foi adquirido pela Visp Turismo, não tem nenhum registro fotográfico disso, mas ele foi adquirido pela Visp Turismo. E a Visp Turismo usou ele até ele virar sucata também. Segundo um relato de
de um parente ali, né, dos donos ali da Visp Turismo. Depois a Cometa tentou comprar este carro de volta para colocar no seu museu, mas aí ele já tinha sido desmanchado, né, ele já tinha virado sucata. Não sei quanto tempo ele ficou rodando lá na Visp Turismo. E para fechar essa década de 50, a gente tem mais 3 veículos aí. Primeiro desses 3 veículos tem carroceria da Caio e o nome dele é Caio Coach. Ele foi feito em cima de um chassi da GM, do modelo ODC 210. É um veículo que foi adquirido pela Aviação Cometa entre 1955 e 1959. O veículo também, pelos detalhes aí da foto, aparentemente 0 km na época também. Não tem placas ainda, né? E a gente vê que o letreiro dele na lateral, tanto a origem quanto o destino, tá o nome Caio, típico da gente ver em veículos que estão sendo entregues. O próximo veículo que a gente tem registro agora é o carro 645. O 645 também tem carroceria da Caio, mas essa carroceria não tem um nome oficialmente. Ele também foi construído em cima de um chassi da GM, do modelo ODC 210. É um veículo aí que ocupava na Cometa o prefixo 645. No dia ele está fazendo linha de São Paulo para Jundiaí. E o último desses carros é esse veículo aí, o carro 649, no dia realizando viagem para a cidade de Campinas. O 649 ele é um veículo integral, ele tem a plataforma, o chassi, tudo desenvolvido pela GM. Esse veículo integral também era batizado com o nome ODC 210. Esses veículos eles vão reaparecer aqui no vídeo da década seguinte. Por quê? Porque esses ODC 210 da Aviação Cometa, segundo notícias que eu li, a Cometa chegou a ter 70 unidades deles na época. E eles se desgastavam muito rápido, né? Eles rapidamente começavam a quebrar coisas como porta, acabamento interno. Então na década seguinte a Cometa mandou reencarroçar 35 desses 70 ODCs e eles retornaram à Cometa depois, lá na série 2000 já, mas com carroceria da Ciferal, do modelo Ciferal Líder, né? A própria Ciferal fez todo o processo de tirar a carroceria antiga e montar a carroceria nova em cima da plataforma. Então a gente vai rever esses carros aqui. Eram veículos que não fizeram muito sucesso na Cometa lá naquela época, e aí na década seguinte ela acabou começando essa parceria aí com a Ciferal, que a gente vai ver que vai durar alguns anos aí. Bom galera, chegamos ao fim desse primeiro episódio de Sessão Nostalgia da Aviação Cometa, hoje trazendo os primórdios aí da empresa, né, veículos ali do finalzinho da década de 40 e da década de 50. No vídeo que vem a gente vai trazer para vocês os veículos que a empresa teve na década de 60, e aí tem mais alguns veículos marcantes ali na história da Aviação Cometa para a gente conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você foi um dos que votou aí na Aviação Cometa, espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu para passar aí por esses veículos, conhecer tudo de bacana que a Aviação Cometa construiu aí ao longo dessas décadas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima edição do quadro Sessão Nostalgia. Fui!